Oi, gente, estamos de volta. Já gravamos aqui o episódio de hoje no My News, né, no canal do My News. Então, às quintas-feiras, normalmente não tem live do Petit Jornal aqui no Instagram, mas nós acabamos aqui escolhendo gravar esse episódio porque tivemos aí acontecimentos graves na Argentina nos últimos momentos, inclusive aparentemente envolvendo um brasileiro. Ô, Tanguy, tudo bem, rapaz? Tudo bem, né, Daniel? Pergunta assim, retórica, tudo bem. Mas bizarro, né? Assim, Pois é, precisava para dizer o mínimo. Eu dizia aqui há pouco que nós gravamos hoje o episódio do bate-papo lá no canal do My News. Inclusive, esse episódio vai para o feed daqui a pouco. E quando nós terminamos o episódio, vimos essa notícia aí de uma tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner. Então, enfim, o Petit Jornal costuma ter esse compromisso de fazer lives no quente, né, Tang? Lives nos isso. momentos onde nós tentamos entender junto com o pessoal o que está acontecendo, e por isso nós resolvemos aqui abrir essa live. Aparentemente um brasileiro está envolvido, que, claro, acaba sempre trazendo potenciais repercussões para o Brasil, ainda mais dentro de um contexto onde existe aí eleições no Brasil, né? E tem havido uma série de referências a outros países da América do Sul na campanha, quer dizer, questões relacionadas aos nossos vizinhos têm sido tema. Nós, inclusive, exploramos nos últimos dias, no bate-papo, um tensionamento em relação ao Chile, inclusive com o presidente do Chile se posicionando contrariamente ao que tinha acontecido no debate, a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro no debate. Enfim, estamos falando aí de dias muito complicados, e por isso que nós abrimos aqui essa live para conversar um pouco com vocês sobre esses desdobramentos e também tentar fazer aí alguma, alguma contextualização. Beleza. Daniel, vamos botar pra gravar, cara? Vamos sim. E a gente vê se isso aqui vai virar um episódio extra ou não. E Peraí, deixa eu aí, só colocar aqui o microfone, deu um problema no microfone. A gente vê se vale a pena virar um episódio extra ou não. Peraí, deixa aqui. Acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo o programa. beleza. Tô E perguntando se a gente tá sério, se tá tudo bem. Gente, teve uma tentativa de assassinato por parte de um brasileiro contra uma vice-presidente da Argentina, né? Assim, não é exatamente algo trivial, né? não é Não é trivial. algo leve, assim. A gente tenta sempre lidar, isso é uma característica nossa, sempre lidar com as coisas com assim, um certo clima de leveza, de bom humor e tal. Mas tem pauta que não é bem-humorada, né? Tem pauta que Sim, é sim. pesada mesmo, assim, que é puxado, assim. A gente vê o mundo tá numa uma parte da história aí que, sei lá, cara, tá bem pesado, bem puxado. Vamos botar então, tem que agora vai. Vamos lá, vamos lá. Bora, solta aí. Olá, gente. Estamos aqui uma vez mais, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. Nós já gravamos o episódio de hoje do bate-papo, inclusive ele foi gravado numa live no canal do My News, está aparecendo aí no feed esse episódio para vocês. Mas assim que nós encerramos a live, recebemos a informação de uma tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e aparentemente, inclusive essa é a informação que temos conhecimento até agora, inclusive informação dada pelo ministro da Argentina, de que a tentativa foi realizada por um brasileiro. Diante disso, eu e Tanguy resolvemos aqui abrir um episódio extra. Estamos aqui numa live no Instagram do Petit. Normalmente nós não temos lives no Instagram do Petit às quintas-feiras, mas em função do ocorrido, nos pareceu necessário fazer aí um adendo, disponibilizar um episódio extra para os ouvintes do Petit Jornal. É isso, né, Tanguy? É isso, Daniel. Enfim, como você falou, né? A gente teoricamente agora não estaria gravando live, mas a gente tem essa, assim, uma responsabilidade que a gente assumiu para a gente mesmo alguns anos atrás, que é de estar sempre em cima do lance, né? Então, se acontecer alguma coisa que não é que a gente tem informação completa, porque a gente não tem, ninguém tem essa informação completa, mas se a gente pode pelo menos contextualizar um pouquinho,
Acho importante que a gente faça esse debate, traga essa contextualização e consiga, portanto, contribuir para o debate, né? Eu acho que essa é a parte fundamental do nosso trabalho. Daniel, eu queria primeiro contextualizar o que estava acontecendo ali, né? Assim, por que tinha aquela aglomeração. A Cristina Kirchner, Daniel, ela foi primeiro primeira-dama, né, da Argentina, a partir do ano de 2003, quando o marido dela, Néstor Kirchner, foi eleito. E o Néstor Kirchner, apesar dele ainda poder se reeleger, ele passa a candidatura, né, no momento da reeleição, para a mulher dele, e parece, né, me parece bastante claro que a ideia era que houvesse uma alternância de poder entre os dois. Então, que fosse o Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Só que o Néstor Kirchner morreu, né? Então ele faleceu em 2010, no momento em que a Cristina Kirchner estava ainda no seu primeiro mandato, o que leva, portanto, a Cristina Kirchner a conseguir a reeleição, a buscar a reeleição, se manter, portanto, presidente, e ela vai ser presidente até o ano de 2015, né? Quando finalmente ela não pode se reeleger, e o candidato indicado por ela, que se não me engano foi o Daniel Scioli, ele não conseguiu se eleger contra o Maurício Macri. E, portanto, a Cristina Kirchner ela continuou como uma pessoa muito forte na Argentina, extremamente poderosa na Argentina, mas muito divisiva também. Eu acho que esse é um ponto importante. A Cristina Kirchner é uma figura profundamente divisiva na Argentina. Então, ela acaba tendo, né, por um lado, uma militância muito fiel a ela, muito leal a ela. Então, esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, uma rejeição muito grande. Então, por isso que quando acaba o governo do Maurício Macri, o Maurício Macri também, longe de ser uma pessoa muito popular, ela se junta com Alberto Fernandes, uma figura com quem, aliás, ela já teve altos problemas no passado, mas num cálculo pragmático que era, se ela não viesse na cabeça de chapa, mas viesse como vice, ela conseguiria agregar a militância kirchnerista, né, à chapa, e o Alberto Fernandes poderia trazer uma figura, uma imagem ali de, né, uma coisa nova, que não é exatamente um Kirchner e tudo, Uma mas mensagem, uma imagem menos desgastada, né, Tanguy? é isso. Porque ele seria um pouco mais neutro do que a Cristina, que já gerava muita rejeição naquele momento. É isso. E desde que o Alberto Fernandes ganhou a eleição, né, e que a Cristina Kirchner é a sua vice, a relação entre os dois é uma relação péssima, né? A relação do Néstor, perdão, da Cristina Kirchner, a vice-presidente, com o Alberto Fernandes, é uma relação absolutamente tenebrosa. A gente já deu, inclusive, uma aula gratuita do Petit Jornal sobre isso, né? Tá lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Assista essa aula, que eu acho que vale a pena. A gente traz muito bem esse elemento. Os dois têm rota de colisão, existe uma disputa muito forte, a ponto da gente afirmar, sem grande medo de errar, que a Cristina Kirchner ela tem um poder desproporcional com relação ao presidente, né? Ela, como vice-presidente, ela concentra muito poder no governo a ponto de fazer do presidente de gato e sapato no momento em que bem entende. Então, é um cenário muito conflitivo que a gente tem na Argentina no momento atual. Com um detalhe, Daniel, que é sempre importante ressaltar, que é o fato de que, por mais que ela consiga agregar muito poder nas mãos dela, a impopularidade dela não para de subir. Então, ela é uma pessoa profundamente impopular na Argentina e muito associada, muito mesmo, à corrupção. A corrupção tanto no governo do marido dela, Néstor Kirchner, que foi presidente de 2003 a 2007, como no seu próprio governo, né? Então, entre 2007 e 2015, quando ela sai do governo, ela deixa de ser presidente da Argentina. E, recentemente, isso a gente acompanhou de perto no Petit Jornal, o Ministério Público da Argentina pediu a prisão de 12 anos da Cristina Kirchner. Lembrando que o Ministério Público pedir não significa que ela vá ser presa, né? É como se fosse um pedido para que algum juiz aprecie e dê, né, com a recomendação de uma prisão de 12 anos, pela suspeita de que ela teria desviado até US$ 1 bilhão, com investigações que, segundo o Ministério Público, se olhar direitinho, pode chegar até 2,5 bilhões em desvios, né, por conta de corrupção. A partir do momento que isso acontece, Daniel, vai haver uma manifestação bastante significativa de pessoas contra ela, contra Cristina Kirchner, na porta da casa dela, na Recoleta. Tá? Aliás, ela mora razoavelmente perto lá do Ariel Palácios, né, que mora nas redondezas ali também. Automaticamente, né, apesar de toda a impopularidade dela, ela tem uma militância muito fiel ao seu lado também. E isso vai levar, portanto, os chamados kirchneristas a irem para a porta da casa dela para defender ali o perímetro. Então é o seguinte, olha, aqui vocês não vão mexer com ela.
Então, o nível de tensão na frente do prédio onde mora a Cristina Kirchner é um nível altíssimo, né? Só para trazer um episódio, né, que aconteceu ontem, um entregador desse de bicicleta, Daniel, de comida, passou ali na frente e xingou a Cristina Kirchner, xingou os militantes e tal. E a treta foi grande, assim, ele foi agredido, ele foi preso, né, depois, enfim, por trazer uma série de problemas ali para a ordem, mas é um nível de tensão muito grande que a gente tem ali na porta. E a gente chega até o fato de hoje, enfim, imagino que todo mundo que esteja ouvindo a gente nesse momento tenha ou conhecimento do que aconteceu, ou tenha assistido o vídeo. Num vídeo, assim, são alguns vídeos, né? Porque ela estava saindo do Tem carro, vários ângulos, né, Tanguy? vários Várias ângulos, pessoas filmaram, claro, uma vice-presidente saindo do carro, uma aglomeração, com celulares em mãos, um monte de gente filmou a cena, né? Por Pois diferentes é. Um Então, só para a gente narrar, para quem, porventura, não tenha visto, pois isso aí é o vídeo que mais está circulando na internet nesse momento, ela está cumprimentando as pessoas, ela sai do carro, está cumprimentando as pessoas de novo, são militantes dela, tá? São militantes que estão ali para proteger o perímetro para ela. E aparece uma mão com um revólver. Daniel, eu não sei, cara, é o que? 15 centímetros do rosto dela? Deve ser isso, 20 centímetros no máximo, assim. Não sei se eu estou iludido aqui pelo choque da imagem, mas é muito perto, que aperta o gatilho. E o gatilho falha, né? A arma falha. E a gente tem informação depois de que é um brasileiro de 35 anos, com o nome, até o momento, tá, gente? O que se sabe é o nome dele, não dá para saber se é mesmo, ainda vai ter que ser confirmado. Um cara chamado Fernando Andrés Sabag Montiel. Então, mais uma vez, um brasileiro de 35 anos, já tem antecedente na Argentina por porte de armas. Porte de arma na Argentina não é algo simples. Então, ele tem antecedente na polícia por porte de armas. Naturalmente, ele está preso para se imaginar o que aconteceu. Né? Então, estão falando aqui na polícia científica, que é como se for enfim, a inteligência argentina está tentando traçar quem é esse camarada, assim, da onde que ele veio, o que ele está fazendo ali, quais são as condições que o levaram até aquela situação. Me lembrou, Daniel, não sei se você vai concordar, o assassinato do Shinzo Abe recentemente. Né? A gente está numa fase na qual a violência política ela voltou muito para a moda. Não que a violência política já tenha, em algum momento, deixado de ser, enfim, muito forte, mas a gente está falando aqui sobre algo que vem acontecendo com uma frequência maior do que a gente imaginava alguns anos atrás. Né? Não sei se você tem essa impressão também, Daniel. Sim, eu tenho essa impressão. Aliás, a gente tem visto uma escalada da violência política ao redor do mundo, até como consequência direta de um processo de radicalização crescente que que a política tem experimentado nos mais diferentes países. E eu queria destacar, Tanguy, que a situação na Argentina ela também não está muito simples por conta de questões econômicas. A Argentina está vivendo um momento econômico muito difícil. A inflação, pegando o dado mais recente disponível, atingiu 71% nos últimos 12 meses. É muita inflação, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, a inflação está na casa de 10% no Brasil nos últimos 12 meses. Então, é uma diferença muito significativa. A gente está falando de uma Argentina que voltou a estabelecer limites para controles de autorização para importação de uma série de produtos, uma Argentina que está voltando a experimentar a escassez de alguns produtos importados por conta da dificuldade de se comprar dólares justamente para honrar as importações. A gente está falando de uma Argentina que tem passado por um processo de empobrecimento muito acelerado ao longo dos últimos anos e tem muita gente na Argentina que acaba ficando bastante incomodado e cria-se realmente um ambiente ainda mais de tensão dentro do país. A Cristina tem uma longa atividade política. A Cristina, como você muito bem colocou, não tem muito tempo. Ela foi alvo de diversas crises dentro do governo, foi pivô de diversas crises dentro do governo Alberto Fernandes. No ano passado, em 2021, a gente chegou a destacar isso aqui no Petit Jornal, que todos os ministros ligados à Cristina, porque sim, a Cristina controla uma parte significativa dos ministérios na Argentina, pediram demissão, porque a Cristina queria mais espaço dentro do governo do Alberto Fernandes. Mais recentemente ainda, nós tivemos a demissão do ministro da Economia
da Argentina, que foi substituído pela Batakis, que foi um nome indicado pela Cristina, e na sequência, poucas semanas depois, a Batakis foi demitida e foi substituída pelo Massa, pelo Sérgio Massa, num superministério ali, numa tentativa de composição entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Quando a gente fala do relacionamento entre os dois, que é um relacionamento muito difícil, todas as informações disponíveis apontam que eles não se falam, quer dizer, não existe qualquer tipo de diálogo entre os dois, o que torna realmente o contexto político argentino muito complicado, porque de um lado você tem o presidente Alberto Fernandes, e do outro lado você tem Cristina. Cristina tem um capital político muito maior do que o de Fernandes. Cristina, como o Tanguy colocou há pouco, tem apoiadores muito engajados, realmente tem uma militância muito engajada, algo que o Fernandes não tem. Então, você acaba tendo uma situação de tensão que tem trazido consequências muito fortes para a dinâmica política e econômica da Argentina, quando um presidente ele está no cargo, mas ele tem uma vice-presidente que, no final das contas, no final do dia, é mais poderosa do que ele. Tudo isso para que a gente possa observar que o contexto político e econômico da Argentina no atual momento está longe de ser trivial. E para complicar ainda mais, Tanguy, nós temos aparentemente um brasileiro envolvido e num momento em que o Brasil está no seu processo eleitoral, numa semana em que houve uma citação num debate do presidente Jair Bolsonaro de uma referência ao presidente do Chile, o Boric, tanto que o Boric acabou, inclusive, fazendo uma movimentação do ponto de vista diplomático extremamente forte. Depois ele deu declarações destacando que a América Latina deveria se insurgir caso houvesse qualquer tipo de ruptura institucional no Brasil. A gente está careca de saber que os Fernandes e os Kirchner não são exatamente afeitos ao atual presidente brasileiro. Afinal, o Alberto Fernandes visitou o ex-presidente Lula na época que ele estava preso em Curitiba. E existe aí todo um caldo que pode fazer com que essa tentativa de assassinato na Argentina traga reflexos políticos para o Brasil, né? Traga realmente reflexos políticos para a corrida eleitoral brasileira. E isso a gente vai ter que observar ao longo dos próximos dias. É claro que depende muito das informações que forem descobertas, depende muito do perfil dessa pessoa, conforme ele foi escrutinado pelas autoridades argentinas, pela polícia argentina. E também fica aqui uma referência, Tanguy, como a segurança da Cristina falhou, né? A gente está falando de uma vice-presidente que, segundo aqui informações do Ariel Palacios publicadas no Twitter, conta com 100 policiais federais para sua segurança. E como é que, com uma segurança reforçada nesse nível, uma pessoa se aproxima dessa maneira? Aliás, nessa semana, o próprio presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estava fazendo lá uma de suas motocicletas e uma pessoa se aproximou dele e aparentemente demonstrava ali a intenção de atirar um objeto nele. Quer dizer, existe também, Tanguy, uma fragilidade da segurança dessas figuras que chama atenção. O próprio Shinzo Abe, quer dizer, o Shinzo Abe, ele foi assassinado dentro de um contexto onde claramente a segurança dele falhou muito, mas falhou demais, né? E aí, voltando para outro exemplo no Brasil, no caso do presidente Bolsonaro, também tem poucos dias que um jovem com celular se atracou ali com o Bolsonaro tentou pegar o celular dele. Quer dizer, gente, é o presidente da República, como é que alguém consegue chegar tão próximo dele? A própria Cristina hoje, mesmo que ela esteja desembarcando do automóvel, mesmo que ela esteja chegando em casa, gente, como é que alguém chega ali tão perto dela, a poucos centímetros do rosto dela, com uma arma? Quer dizer, você precisa também repensar a segurança dessas figuras públicas, porque tá escalando, está ficando cada vez mais perigoso. E só para deixar claro, né? Assim, a gente vai ter agora muitas imagens do cara preso e tal, e naturalmente vai ter gente falando assim: ah, mas a polícia fez seu papel. Gente, a arma falhou. A Cristina Kirchner, ela teve a centímetros da morte, literalmente. Assim, era muito perto do rosto dela, a gente ia ter um assassinato de uma das figuras mais importantes da história recente da Argentina, assassinada na frente da casa dela, em algo absolutamente previsível, no momento de um país muito dividido, um país no qual ela tem uma profunda impopularidade, e as informações vão começar a aparecer, né, Daniel? Eu estava dando uma pesquisada enquanto você falava aqui, no Clarim, enfim, em outros jornais argentinos. A informação que você tem agora é que eu falei que ele já tinha
ficha por posse de arma era de uma faca. Tá? Ele foi parado, né? Ele estava dirigindo seu automóvel, ele é Uber, aparentemente, né? Enfim, ou um serviço parecido com esse. Ele foi parado porque o carro dele, isso já faz algum tempo, o carro dele não estava com a placa de trás. Ele disse que foi por causa de uma batida e tal, e a polícia encontrou uma faca de 35 centímetros, que é arma branca, né? Enfim, então ele foi fichado por conta disso, né? Mas não por conta de posse de arma de fogo, pelo que a gente sabe até agora. Agora, Tanguy, é sempre importante deixar claro que é gravíssimo isso. Quer dizer, a gente precisa efetivamente avaliar essa situação que tem escalado, essa violência contra mandatários. Isso é inadmissível. Quer dizer, as pessoas não podem realmente ser alvejadas ou serem ameaçadas dessa forma. E acrescentando aqui um dado, o Ariel Palacios publicou aqui há poucos minutos, né, que o autor da tentativa de assassinato mora pelo menos desde a virada do século na Argentina, então seria aí pouco mais de 20 anos, que ele nasceu em São Paulo, mas não é filho de brasileiros, o que denotaria aí talvez uma distância um pouco maior do Brasil. Enfim, são informações que ainda são incompletas, que a gente está tendo aos poucos, mas deixando de novo bastante claro que é inadmissível que você tenha atos de violência contra qualquer pessoa que seja, contra qualquer mandatário ou figura pública que seja, ainda mais quando você tem motivações diversas, né, Tanguy? Então, fica aqui o registro em relação a isso. É isso. Daniel, tem muita coisa para aparecer ainda, né? A gente ainda vai ouvir falar bastante sobre isso. Está começando a sair no Twitter, né, também a ser confirmado que ele teria uma tatuagem neonazista, enfim. Então, assim, essa pessoa ela vai ser muito mais conhecida ainda. O pessoal está perguntando se a arma era real. Gente, a gente tem que presumir que sim, né? Não dá para contar que a Cristina não foi morta na frente da casa dela com um tiro a 20 centímetros de distância, porque a arma era falsa, né? Parece que a arma era verdadeira e falhou. Assim, que a chance da arma falhar, inclusive, é pequena, assim, é razoavelmente pequena. E o vídeo é muito chocante, né, Daniel? Acho que vai ser um desses vídeos que a gente vai ver para sempre, né? Porque você ouve o clique da arma, né? Na tomada que você tem mais de perto, você ouve a arma fazendo clique. Então, assim, de fato, não é que ele não teve tempo de apertar o gatilho. Me parece que ele apertou o gatilho e todo mundo ficou meio olhando, assim. O pessoal não conseguiu entender exatamente o que Um estava pouco em acontecendo. choque, né? E daqui a pouco o Ninguém pessoal compreendia. olha para trás e fala assim: caramba, o cara tava com uma arma, assim. Será que é normal? Como é que é exatamente essa história? Enfim, Daniel, a gente fez essa live aqui de novo, gente, absolutamente no calor do momento. A gente começou a fazer isso quando aconteceu a crise no Afeganistão, em agosto do ano passado, faz pouco mais de um ano. E a gente acha que essa é a contribuição que a gente pode oferecer para o debate. Quem está chegando aqui, conhece o Petit Jornal, obviamente a gente vai repercutir muito isso ainda nos episódios daqui para frente. Isso vai ser, obviamente, um dos temas mais importantes de debate nos temas contemporâneos daqui para frente. Se você está chegando aqui, porque, pô, aconteceu, caramba, o dia que eu posso ver, você está chegando aqui. É uma tradição que a gente criou ao longo dos últimos tempos, que é acompanhar as coisas muito de perto. Então, aquilo que acontece a gente vai repercutir aqui fatalmente. A gente tinha acabado de gravar um episódio lá no My News, que tá, enfim, vai daqui a pouquinho para o feed do Petit Jornal, mas a gente achou importante, pelo menos, aparecer aqui para dar as nossas impressões, para dar uma contextualizada, o que está acontecendo, por que está acontecendo e como é que a gente pode tentar entender qual o caminho que a gente pode seguir para tentar entender o que está acontecendo na Argentina nesse momento. E, de novo, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer daqui para frente. E essa é a característica mais importante daquilo que a gente faz, né, Daniel? O mundo é absolutamente imprevisível. E Tanguy, só uma nota aqui, a Janaína Figueiredo, que tem uma longa experiência em cobrir a Argentina, destaca o seguinte: sábado passado, o deputado Máximo Kirchner, filho de Cristina, teve uma discussão com a polícia da cidade de Buenos Aires quando tentou chegar ao apartamento de sua mãe. Foi agredido física e verbalmente. A violência está no ar por todos os lados. Quer dizer, existe aí uma tensão na Argentina que vem crescendo ao longo dos últimos tempos, como colocamos aqui ao longo da live, a Cristina desperta paixões a favor e contra. Ela acaba realmente sendo uma figura nesse sentido que os argentinos, de uma forma geral, não conseguem ser neutros. E hoje houve aí essa inadmissível tentativa de assassinato quando ela se aproximava da sua residência na Recoleta.
Sempre lembrando, as notícias vão aparecendo aos poucos. Acabou de sair a imagem do camarada. Tem uma pegada meio latino, Daniel. Sei lá, cara, um negócio meio estranho. E tem uma tatuagem no cotovelo que parece ser um sol negro, olhando à primeira vista, tá? Mais uma vez, gente, a gente está fazendo isso aqui, a gente não tem produção, a gente não tem teleprompter, a gente não tem ninguém no ponto. Eu estou aqui, enquanto o Daniel fala, eu me atualizo, enquanto eu falo, o Daniel se atualiza, né? Assim que a gente está fazendo aqui, porque a coisa está acontecendo agora. Então, aparentemente, isso que ele tem no cotovelo parece ser uma tatuagem com um símbolo neonazi, ainda a ver se é isso mesmo, se, enfim, se é ele também, talvez não seja, sei lá também, mas a situação ela vai começando a ganhar um pouco mais de forma e é absolutamente chocante, né? Assim, a era da internet ela é maravilhosa. Por um lado, o que a gente está fazendo aqui é isso, e por outro lado também o acesso que a gente tem a imagens absolutamente chocantes também não é para os fracos, né? É algo a ser levado em consideração também. Gente, fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que prestigia o Petit Jornal. Eu peço até desculpas pelo tom completamente diferente desse episódio, mas não tinha como ser diferente, né? A gente sempre tenta trazer leveza para as mais diferentes situações, mas no caso hoje, infelizmente, não foi possível. O que aconteceu é grave demais, é preocupante e acabou demandando aí um tom talvez um pouco mais sóbrio, diferente do que a gente costuma ter aqui nos episódios do Petit Jornal, Tanguy. É isso. Então, quem gosta do trabalho que a gente faz, a gente agradece por quem está ouvindo a gente aqui, sempre muito importante. Tornem-se apoiadores do Petit Jornal, isso ajuda demais a gente a conseguir manter o nosso trabalho por aqui. Acesse lá www.petitjornal.com.br e na descrição desse episódio tem lá todas as formas de apoiar o Petit Jornal. Se não quiser entrar no site, está aqui na descrição do episódio, dá para apoiar por Pix, dá para apoiar pelo Orelo, que aliás é por onde a gente recomenda que você ouça os nossos episódios, dá para apoiar por Pix, dá para apoiar de uma série de maneiras diferentes. O importante é você apoiar. Se não for o Petit Jornal, não tem problema, tá, gente? Mas apoie o produtor de conteúdo independente que você gosta, tá? Isso é fundamental, a gente não tem financiamento, a gente não tem nada disso, a gente depende de vocês, tá? Então, sem o apoio de vocês, sem o boca a boca de vocês, inclusive, a gente não consegue fazer o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, e que, mais uma vez, como eu falei no início do debate, é a contribuição que a gente pode oferecer para o debate, tá? Então, um abraço para todos vocês, tornem-se apoiadores do Petit Jornal, a gente volta, portanto, com mais informações assim que elas aparecerem e, naturalmente, na programação que a gente tem do Petit Jornal. Pessoal, um abraço, valeu, Daniel, tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. É isso, gente. Vamos Mano, em frente. Brabíssimo, brabíssimo. Tem uma galera comprando selo aí, cara. Obrigado, Giovanni. Pô, tem uma galera, cara. Eu não vou conseguir voltar lá no início para agradecer a todo mundo. Se você comprou selo na live de hoje, gente, muito obrigado. Você não faz ideia. Sinta-se abraçado. Você não faz ideia de como isso é reconfortante pra gente, né? Saber que, pô, a gente pode contar com vocês. Muito obrigado, de verdade. Quem não comprou selo ainda, dá para comprar. Dá para comprar selos ainda. Os selos estão aí. Aliás, tem que sumiu do Spotify. Isso eu vi já de mais de uma pessoa. Né? Não sei, tem acontecido, tá, gente? Enfim, às vezes tem instabilidade lá, daqui a pouco volta. Não foi nada que a gente tenha feito, não foi a gente que tirou o Petit Jornal lá do Spotify. Isso acontece, daqui a pouco volta. Se não voltar, eu entro em contato com o Spotify para tentar saber o que aconteceu, mas a princípio não há motivo para preocupação, não. Deve ser algo absolutamente temporário. É isso, Daniel. Vamos editar, cara? Isso, temos não um, mas 2 episódios para editar, né? Vai ser longo. Obrigado, gente. Beleza. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.